Olá, esse é o primeiro estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você, pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Compreendendo as Profecias. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Falar de profecia sempre é um assunto delicado. Em primeiro lugar, porque há muitos charlatães por aí usando de má fé para enganar as pessoas. Em segundo lugar, porque existe uma ideia errônea do que seja profecia. Muitos pensam que profecia se trata apenas de algo referente ao futuro e nada mais. Talvez seja por causa dessa curiosidade ou até mesmo avidez por saber previamente o que acontecerá no dia seguinte, que as pesquisas de opinião pública realizadas pelo Instituto Gallup em várias capitais do Brasil revelam entre 60% e 70% o percentual de cidadãos adultos dispostos a acreditarem em gurus, videntes, astrólogos e cartomantes. E os enganos não vêm de hoje. Algumas predições e o modo como foram realizadas beiram as margens do ridículo. Deixe-me dar dois exemplos para você. Em 1806, a pacata população da cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, foi dormir segura de que o mundo iria acabar antes da virada do ano. E sabe quem profetizou aquilo? Uma galinha. Isto mesmo, uma galinha que punha ovos contendo profecias. Vários desses ovos tinham a frase "Jesus está voltando" ou "O mundo vai acabar antes do fim do ano". Muitos testemunharam que haviam visto o momento em que a galinha punha os ovos, já com a inscrição envolta na casca. Mais tarde, porém, descobriram que era o próprio dono da galinha que, minutos antes de trazer o animal para exibição pública, introduzia ele mesmo os ovos já previamente escritos no interior do pobre galináceo. Ele acabou sendo desmascarado, é claro, mas a essa altura já havia enganado muita gente. Outro caso absurdo, e desta vez misturando prognósticos e superstição, envolveu um primeiro duque espanhol. O general Emílio Mola Vidal, um dos principais políticos da Guerra Civil Espanhola, foi enganado. Ele morreu num trágico acidente aéreo em 3 de junho de 1937. E de acordo com o jornalista e escritor Sidney Harris, quando os camponeses retiraram seu corpo do aeroplano, perceberam que o general estava sem botas, calçado só de meias. Um irmão do falecido então explicou que uma vez uma vidente dissera ao general que ele morreria calçando botas. Por isso, ele retirava os sapatos todas as vezes que viajava de avião. Já pensou? Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, até mesmo modernos, recentes, mas você já captou o que queremos dizer. Algumas profecias são tão óbvias e enganadoras que mais parecem uma música romântica quando você está na fossa, ou seja, qualquer uma contará a sua história. E quanto às profecias bíblicas, seriam elas mais uma crendice popular? Essas indagações também foram feitas no passado, nos tempos em que o Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Afinal, os primeiros cristãos não eram os únicos a apresentarem profecias perante o povo. Oráculos gregos e videntes sibilinas eram muito comuns no tempo do Império Romano. As sibilinas eram mulheres escolhidas pelos deuses para servirem de videntes perante o povo. Elas eram muito populares na Roma antiga e peregrinos vinham desde longe apenas para ouvir os seus conselhos e profecias. Templos especiais chamados de oráculos também foram acomodados para acolher o seu ofício. A fama das profetisas era tão grande que até moedas de denário foram cunhadas em sua homenagem. Este era o seu principal santuário em Delfos, uma região vulcânica da antiga Grécia. Hoje acredita-se que muitas das profecias sibilinas eram, na verdade, o resultado de uma alucinação provocada pela inalação de dióxido de carbono. Esse dióxido brotava do chão do próprio santuário. De fato, as profecias que elas faziam eram palavras soltas que poderiam fazer todo ou nenhum sentido. Por isso, elas às vezes acertavam e, na maioria, erravam.
Conta-se que o rei Cressos, rei da Lídia, pretendia invadir a Pérsia, mas antes de fazê-lo, foi consultar o oráculo de Delfos. Lá, a vidente deu-lhe o seguinte prognóstico: se cruzares o rio Halis, destruirás um grande exército. Satisfeito com a resposta, ele retornou à sua terra, armou seu exército, invadiu a Pérsia e foi derrotado. Quando foi queixar-se com o oráculo, recebeu a seguinte resposta: mas quem disse que a profecia não se cumpriu? Você destruiu de fato um grande exército, o seu exército. Já pensou? Que enganação! Foi justamente numa época dessa, em que o povo vivia enganado por todo tipo de charlatanismo, que o apóstolo Pedro foi obrigado a orientar os cristãos dizendo: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Pena que nem todos os membros da igreja deram atenção às advertências do apóstolo, pois, afinal de contas, a história diz que muitos cristãos acabaram se apaixonando pelos oráculos sibilinos e isto criou um grande problema para a igreja primitiva. Problema que, aliás, existe até hoje. Muitas pessoas acabam confundindo um estudo sério da profecia bíblica com especulação profética. Especulação é algo que o cristão jamais deve ter, jamais deve se envolver com esse tipo de coisa. Foi por causa dessa desastrosa mistura que Pedro disse que o caminho da verdade estava sendo difamado. Afinal, a profecia bíblica é bem diferente de especulação. Veja como o próprio Pedro a descreve. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 e 19 a 21. Neste primeiro estudo, você vai conhecer mais a respeito de Deus e seu amor, estudando as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse. O Apocalipse é mais conhecido que Daniel, mas ambos, um no Antigo, o outro no Novo Testamento, têm praticamente o mesmo perfil literário e trazem importantes profecias acerca de como Deus age em meio à atividade humana. Por isso mesmo, essas partes da Bíblia receberam o nome de profecias apocalípticas. Mas lembra do que falamos sobre a falsa ideia que se tem de profecia? O propósito da profecia bíblica não é apenas revelar o futuro para curiosos. É, antes de tudo, revelar a ação de Deus na história deste mundo. Veja que interessante. A palavra apocalipse, que hoje dá tanto medo em muita gente ou inspira bandas de rock e heavy metal, não tem na sua origem nada a ver com o uso popular que se faz dela hoje. O título Apocalipse, que aparece no início dessa antiga Bíblia do século XVI, é uma palavra grega formada de dois vocábulos. Primeiro temos a preposição apó, que quer dizer para longe de, e em seguida o substantivo calipto, que quer dizer sombra. Você se lembra de uma árvore chamada eucalipto? Pois bem, eucalipto vem do grego e quer dizer boa sombra, eucalipto. Logo, apocalipto também quer dizer para longe da sombra, fora da sombra, logo, revelado. Apocalipse, portanto, é o oposto de escondido, secreto. Aliás, os escritores de fala latina
traduziram corretamente a palavra Apocalipse por revelação, que quer dizer em latim tirar o véu, descobrir. Portanto, se alguém lhe deu uma informação de que Apocalipse significa algo secreto, destinado apenas aos iniciados numa seita qualquer, saiba que isto não é verdade. Ali no Apocalipse está a revelação de Deus, está o que ele deseja que todos conheçam. Nesta lição, portanto, você terá uma introdução de como funciona a profecia bíblica. Afinal de contas, como é que Deus se comunica com os profetas? Como ele falou com os profetas no passado? Qual era o objetivo das profecias? O que Jesus dizia acerca delas? Podemos finalmente confiar nas profecias bíblicas? Certo menino adorava ler histórias em quadrinhos. Um dia, ele estava chateado ao ver que, quadro após quadro, seu herói preferido apanhava muito do bandido. Ansioso com as cenas, ele resolveu marcar com o dedo o ponto de sua leitura e pulou para a última página do gibi. Como era de se esperar, lá estava descrita a vitória final do herói sobre o vilão. Satisfeito, ele volta à leitura onde havia parado e, com um sorriso maroto, continua lendo as ações do inimigo. E a cada brado de felicidade do malfeitor, o menino dizia: "Se você soubesse o que eu sei." Esse é o sentimento que as profecias nos oferecem. Elas não somente mostram a mão de Deus por detrás dos acontecimentos humanos, como também permitem uma olhadela na última página da história. E lá está claramente escrito que aqueles que estiverem firmes com Deus vencerão, porque a vitória do Cordeiro também é a vitória do povo de Deus. É a sua vitória. Quer descobrir esta e outras importantes verdades das profecias bíblicas? Então agora comece esse estudo, mas antes é importante orar pedindo a orientação e a direção de Deus. Incline agora a sua cabeça e faça uma oração junto comigo. Amado Senhor, no precioso nome de Jesus, pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para o estudo da Bíblia Sagrada. Que possamos agora, Senhor, sentir a Tua presença. Que os anjos possam fazer parte deste estudo, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a sensação de que este lugar tem agora uma atmosfera celestial. Saiba, Senhor, que nós Te amamos muito. Queremos aprender as Tuas verdades e colocar em prática a Tua vontade para a nossa vida. Fica conosco, pois em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Então, um bom estudo para você e a gente se vê na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva.